E a pergunta é: há lugar para Jesus? Olha o título da mensagem: há lugar para Jesus? Lucas, capítulo 2, versículo 7. Então Maria deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Olha que interessante. Maria deu à luz, enfaixou o menino e teve que fazer o parto numa manjedoura, porque não tinha lugar para hospedar Jesus. Eu não sei se você algum dia parou para pensar. Eita. Quando uma criança vai nascer, há uma projeção, há uma perspectiva. Tem o chá de bebê, vai na feira do Rio Centro, compra o berço. Olha que interessante isso. Só que com o Rei da Glória, com o meu e o seu Jesus, foi diferente. Não teve nada disso. E a pergunta que eu continuo dizendo para você é: há lugar para Jesus no seu coração? Eu queria que você refletisse nisso. Eu queria que você meditasse nisso. Porque se você sair por aquelas portas ali, tem muita gente que não tem lugar para Jesus no coração dela. Tem muita gente que está com o coração trancado para Jesus. Irmão, 2000 anos se passaram e até hoje o homem está cheio demais, cheio de coisa, que não consegue abrir o coração para Jesus. Você sabe que nessa época é uma época muito interessante, né, irmãos? Tem pessoas que se endividam. Olha aí, compram roupa aí. Se endividam, amigo. Essa época, há lugar para o endividamento, há lugar para o comércio, há lugar para a festa, e nós vamos festejar daqui a pouco, é bênção. Há lugar para presente. Olha isso. Só não há lugar para Jesus. E eu quero perguntar para você: há lugar para Jesus no seu coração? As casas estão cheias de símbolo, árvore de Natal, guirlandas, sino, pinheiro. Outro dia eu vi um pinheiro tão grande que ia quase no teto da casa. A essa hora as casas estão cheias do vinho, rapaz, o melhor vinho que tem. Mas a senhora gosta do Piramanca? Aí ela olhou para mim assim como se fosse: Piramanca eu dou para minha funcionária. Cheia de recurso, cheia de conhecimento, mas não tinha Jesus. E olha que o Piramanca é um vinho caro, hein? Ela não bebia Piramanca, era muito simples para ela. E eu falo: como é que está o mundo aí fora? Como é que estão as pessoas aí fora? Hoje eu quero fazer você refletir sobre alguns detalhes. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, meu irmão. Presta atenção. Sobre o nascimento de Jesus. Hoje vai cair uma revelação sobre a tua vida, que você vai sair daqui incendiado. Que isso, pastor? Eu quero falar primeiro com você sobre a estribaria. Pensa, irmão. José, Maria e Jesus chegam em Belém. Eu fui lá em Belém. E Belém não é planinho, não. Belém tem ladeira,
Belém tem descida. Eu fui lá nesse local, que segundo os estudiosos, a igreja mais antiga do mundo está lá. Olha que interessante isso. Jesus, Maria e José chegam numa cidade, vai numa pousada. Tem vaga aí? Está nascendo meu filho. O dono da pousada: não pode, lotado. Sai daquela pousada, vai para outro lugar. Tem vaga aí? Não, está lotado. Provavelmente não está na Bíblia, mas pode ter batido numa casa pedindo ajuda. O meu filho está nascendo, eu tenho como fazer o parto aí dentro. Porque antigamente não tinha, olha isso, não tinha, como é que é o nome do lugar que nasce a criança? Maternidade. Os partos eram feitos em casa ou nas pousadas, nas estribarias, nesses lugares aí que eu estou te falando. Você imagina a angústia de José e de Maria batendo e não achando. E Jesus, sendo Deus, esperando o seu momento de manifestar o seu nascimento. Irmão, fica imaginando, porque foi o Espírito Santo que fecundou Jesus no ventre de Maria. Tu sabe disso, né? Esse Espírito Santo é poderoso. Você sabe que eu vou te chamar a uma reflexão que talvez você nunca tenha tido. O mesmo sentimento que José e Maria teve de não ter um lugar para receber a Jesus, nós temos que ter ele no dia de hoje. Porque quando você fala que alguém não recebe Jesus, ela está destinada ao inferno. É por isso que Jesus é o caminho, a verdade e o caminho, a verdade e Tem incendiário aí comigo aqui hoje? Diga aleluia. Isso. Naquele tempo não tinha maternidade, não tinha hospital. Em cada porta que José batia, a resposta que ele ouvia é: desculpe, mas a casa está cheia. Não tem vaga para você. Me perdoe, não tem condição de te receber aqui em casa. Sabe de que hospedaria ocupada nos lembra aqui hoje? Coração cheio, sempre preocupado com um monte de coisa. Você já parou para pensar que às vezes a gente anda assim? Com o coração cheio e ocupado com tanta coisa, que a gente esquece de Jesus? Que bom que você não tem isso, é só eu que às vezes acontece. E sabe o que aconteceu, irmão? Só sobrou uma estrebaria simples. Foi o único lugar encontrado por José e Maria para passar a noite. Essa estrebaria disponível, pega aí, representa o teu e o meu coração. Porque Jesus, ele é o Rei da glória. Jesus, ele é o Rei dos reis. Jesus, ele é o Senhor dos senhores. Jesus, ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. Ele é a raiz de Davi. Jesus é poderoso. Jesus, a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar. Jesus é tão tremendo, mas esse Jesus quer entrar no meu e no seu coração. Eu já vi gente começar tão bem, por causa do dinheiro, se perdeu. Por causa da soberba, se perdeu. Irmão, escutei uma frase outro dia que ela me marcou. Existem pessoas, e eu era assim, que o vazio do coração dela é tão grande, que só quem pode preencher. É tão grande, é tão grande, é tão grande, é tão imenso, que só quem pode preencher é Jesus. Só Jesus tem esse tamanho, Igor. Eu falo por mim, eu não era crente, eu vivia perdido aí no mundo, achava que era esperto, tinha um buraco na minha alma tão grande, mas era muito grande, e só quem tinha o tamanho suficiente desse buraco que tinha na minha alma era Jesus. E eu quero te perguntar nessa noite: há lugar para Jesus no seu coração? Mas você sabe o que é mais interessante?
é que, segundo alguns historiadores, a estrebaria, isso aqui é demais, ela era usada para colocar os animais. Quando tinha as festas em Jerusalém, na redondeza, a estribaria era o local aonde as ovelhas eram guardadas, por causa do frio, por causa do intenso calor. Então estrebaria é lugar de guardar ovelha. Preste atenção. E Jesus é o Cordeiro Pascual. Eles sem perceber, eles sem saber, mas na direção do Espírito de Deus, eles guardaram a ovelha, Cristo, o Cordeiro, no lugar certo. Essa estribaria, muitas das vezes, e é o nosso coração. E sabe o que eu fico pensando? O que não falaram para José e Maria? Você vai ter o seu filho nesse lugar sujo. Quando eu vim para Jesus, pessoas olhavam para mim, Meire, e falavam: mas você é um homem sujo. Provavelmente pessoas falaram: mas eita, você vai ter o seu filho nesse lugar que não tem higiene. Quando eu vim para Jesus, eu não tenho receio de falar isso, eu fedia. Mas sabe o que eu tenho aprendido com esse Jesus? Ele vai onde ninguém vai, ele vê o que ninguém vê, e ele faz o que ninguém faz. Uau! É por isso que eu sou alucinado por ele. É por isso que quando eu vejo um morador de rua, parece que tem um imã na minha vida. E eu não vou esconder para você, do mesmo jeito que ele vem atrás de mim, parece que eu vou indo para o lado dele, a pipa fica furada. Eu queria te perguntar, há lugar para Jesus no seu coração? Jesus não nasceu ali somente porque os outros lugares estavam cheios. Jesus nasceu ali porque ali ele tinha que nascer. O cordeiro que ia ser imolado, que ia ser sacrificado, ele tinha que passar por aquele lugar. Segundo ponto que eu quero te fazer refletir nessa noite: os panos que Jesus foi enfaixado. Porque a Bíblia diz que envolveram ele, o menino, em panos. Pergunta para mim, que pano é esse, pastor? Está lá em Lucas capítulo 2, versículo 7. Então Maria deu à luz ao seu filho primogênito e enfaixou o menino. Sabe que pano era esse? Linho. Sabe o que o linho fala na Bíblia? De justiça. Quando Jesus nasceu, ele já anunciou que ele faria justiça da sua vida e da minha vida. Até no nascimento de Jesus, enrolaram ele no linho. Ali estava sendo decretado: nasceu aquele que vai esmagar a cabeça de Satanás. Nasceu aquele que vai subir numa cruz, absorver toda a tua dívida e vai justificar você perante o acusador. Nasceu aquele, eita, irmão, às vezes eu falo para os meus líderes aqui: tenha sabedoria, não exija que um cara mundano entenda o que é o poder de Deus, porque a mente dele não está preparada, a mente dele ainda está cauterizada. O que é isso, pastor? Você querer que um ímpio entenda como é que Jesus pega um cara que era do mundo, que era beberrão, que era assassino, que era cachaceiro, que pegava um fuzil, que assaltava os outros, e um dia se converte. Jesus entra na manjedoura dele
E aquele que dava tiro de fuzil nos outros, olha para o fuzil e fala: você está maluco? O meu armamento hoje é muito mais poderoso. Eu tenho 66 calibre, que nunca falhou e nunca falhará. O cara era brabo, aceita Jesus, o cara vem, dá um esculacho nele, ele fica tremendo e chorando e dizendo: eu não posso fazer nada com você, porque Jesus é a minha vida hoje. Tem gente que fica indignada comigo e fala: pastor, você não fez nada. Eu falo: não fiz, porque eu tenho um advogado, que é advogado dos advogados. Não fiz, porque tem um general, que vai à frente das minhas batalhas, que nunca perdeu uma batalha. Marcos capítulo 15, versículo 46. José comprou um lençol de linho e tirou o corpo da cruz e o enrolou no lençol. Em seguida, pôs o corpo num túmulo cavado na rocha e rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo. Eu vou te dar uma chave muito poderosa agora. Jesus, quando nasceu, foi envolto num pedaço de pano de linho. Jesus, quando morreu, foi enrolado num lençol feito de linho. Isso está dizendo para mim e para você que Ele se fez justiça no meu e no seu lugar. Eu queria te perguntar se há lugar para Jesus no seu coração. Esse Jesus que pagou a sua dívida, esse Jesus que se fez morte por você, esse Jesus que ressuscitou por você. Sabe o que me chama a atenção em Jesus? É que Ele fez o que nenhum homem poderia fazer. Por isso eu te faço a pergunta: há lugar para Jesus no seu coração? Terceiro ponto: a manjedoura. Eu fiquei pensando sobre a manjedoura. Irmãos, Jesus poderia ter nascido no Sheraton? Ah, mas não tinha Sheraton na época. Tá bom, mas devia ter alguma pousada de luxo. Sempre teve, irmãos, desde a antiguidade. Jesus poderia ter nascido no Otton Palace? Sim ou não? Jesus poderia ter nascido no Palácio de Buckingham daquela época? Tinha, pô. Eu creio que tinha. Tinha palácio em alguma região daquela ali. Tinha casa com porte grande. Jesus poderia ter nascido numa casa mais preparada, quase chegando num potencial de uma maternidade, sim ou não? Jesus poderia ter nascido em lugares cobertos de pedras preciosas, mas Ele escolheu nascer numa estrebaria. Por quê? Eu queria deixar essa pergunta aqui. Por quê? Por que Ele escolheu lá? A Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Você sabe por que o judeu até hoje tem a resistência? Porque ele espera um Salvador vindo num cavalo alado. Jesus nasce num lugar simples. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Jesus gosta de gente simples. A Bíblia diz que Deus, pastor, isso é bíblico? É, porque a Bíblia diz que Deus se achega aos humildes e resiste ao soberbo. E olha, ser simples não tem nada a ver com o lugar que você mora, não tem nada a ver com a roupa que você veste. Ser simples, estou falando de dentro.
Tem gente que está com tênis muito simples, mas não é simples. Tem gente que está com a roupa simples, mas não é simples, é altiva. Tem gente que bota um terno. Outro dia o cara falou para mim, pô, um amigo meu comprou um terno de 18 mil. Rapaz, eu me segurei para eu não... Nada contra, né? Mas dá 18 mil num terno? Eu falei, que é isso? Acho que dá para comprar um mais baratinho. Eu faço logo quanto? Pô, 18 mil, quanto é cesta básica? Cabeça... Falei, a gente podia botar os ar-condicionado aqui na igreja. O irmão cobrou 17 mil para instalar. Eu falei, o cara deu 17 mil num terno, resolveu o problema do ar da igreja. Diga aleluia. Eu não sei se você sabe, essa imagem da manjedoura, como ela foi criada. A igreja católica, isso aqui me chamou a atenção, por volta de 1220 depois de Cristo. Essa imagem foi criada porque antigamente, na igreja católica, a missa, olha isso, irmãos, o padre pregava a missa de costa para o povo, de frente para a imagem e falando em latim. Olha quanta riqueza o protestantismo trouxe para nós. Eu consigo hoje receber a palavra sentado aí, você consegue receber a palavra sentado aí, e você recebe tudo através do Espírito. Nesse tempo aqui, irmãos, a missa era pregada com o padre de costa para o povo, de frente para o púlpito, e em latim, Marcela. Irmão, você imagina o que era isso? Você entrava para a missa e saía, e ninguém entendia nada. E aí o que eles fizeram? Eles criaram um teatro, uma peça, para transmitir para o povo o que era o nascimento de Jesus. E foi nesse exato momento que eles tiveram essa ideia e eles montaram esse cenário dos animais, dos reis magos. E detalhe, segundo uma linha cronológica, os reis magos chegaram 2 anos depois que Jesus nasceu. Até nisso aqui eles tiveram que adaptar. Eu não sabia disso. Eles tiveram que adaptar. E foi aonde eles criaram essa estrutura de madeira, com essa palha, com o menino ali deitado. Mas pega, irmão, que eu vou te entregar algo agora muito poderoso. Mas a verdadeira manjedoura, que pena que o Vitinho não está aqui hoje. A palavra manjedoura, ela é do italiano, de origem italiana. Que, olha isso, Lu, a palavra manjedoura, ela se originaliza de uma palavra chamada mangiare. Que mangiare quer dizer comer. Vou mangiare um gamberone, vou comer um camarão. E por que a palavra manjedoura se originaliza da palavra mangiare, que quer dizer comer? Porque a verdadeira manjedoura pega. Não é essa estrutura de madeira com essa palha que colocaram a criança. A palavra manjedoura, a manjedoura verdadeira, bota ela aí. Está escura? É uma estrutura de pedra que eles cavavam ela, e era o local onde os animais comiam. Então, na verdade, quando Jesus nasceu, ele foi colocado num coxo aonde os animais comiam. E Jesus hoje é e sempre será o pão vivo que desce do céu. De maneira manjedoura.
Irmão, olha a conexão do Espírito, olha a conexão de Deus, olha como Deus trabalha na minha e na tua vida. No nascimento dele, ele foi colocado num local, porque espiritualmente estava sendo declarado para o mundo que ele é o pão vivo que desceu do céu. Então ele tem que ser colocado num local que alimente a pessoa. Eita! É por isso que as pessoas, quando não tem Jesus, ela tem uma sede, ela é seca, ela não tem vida. Aí Jesus entra, refrigera a alma, ele é o alimento, ele é o pão vivo que desceu do céu. Mangiare, manjedoura, aonde Jesus foi colocado. Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você que se você tem sede, Ele tem a água da vida. Se você tem fome, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Deus me trouxe aqui para te perguntar aqui nessa noite: há lugar para Jesus no seu coração? Só que tem um detalhe, irmão. Pega, vestido de linho, foi justiça e é justiça. Mas além de justificar você e eu, nos alimenta dia e noite. Você entende por que eu fico aqui de cima dizendo, vai para a célula? Quando eu pego alguém lá fora, eu falo, gente, vem para a hora da palavra. Tem gente que fala, pastor chato. Lá vem o pastor. Outro dia eu ouvi, lá vem o pastor, lá vem o pastor. Eu falo, não, eu estou chegando aí mesmo, vamos embora. Porque, irmão, quanto mais você está na vida da igreja, quanto mais você está na vida da célula, quanto mais... Irmão, eu já cheguei na célula estraçalhado. Aí o irmão abriu a Bíblia e leu um versículo, aquilo ali foi o pão vivo. Me renovou, me revigorou, me restaurou, mudou a minha história. Jesus foi o único bebê da face da terra, em toda a história, que nasceu para morrer. Numa caverna nasceu, numa caverna foi sepultado, foi rejeitado no seu nascimento, olha isso, foi rejeitado na sua morte, até hoje é rejeitado por muitos. Por isso a pergunta que eu quero fazer para você, e vou fazer muitas vezes ainda hoje, já estou acabando: há lugar para Jesus no seu coração? Certa vez um professor de psicologia, e ele era cristão, de uma renomada universidade na Europa, distribuiu entre os alunos uma folha. E chegou para cada aluno e falou, escreve aí em várias palavras o que significa o Natal para você. Todos eles, sem exceção, escreveram árvore de Natal, neve, pinheiro. Outro desenhou um Papai Noel grandão, barbudão. E inúmeras foram uma sala grande, todo mundo. Ele pegou a folha de todo mundo, olhou uma por uma, reuniu todo mundo e falou, só tem um detalhe: na folha de ninguém sobrou espaço para Jesus. Natal para você significa isso tudo, menos Jesus. Eu te faço essa pergunta para você refletir. Qual é o lugar que Jesus tem tido na tua vida? Na folha da sua vida, na página da sua vida. Qual é onde Jesus ocupa? Não há lugar para Jesus ou há lugar para Jesus? A pergunta que eu quero que seja respondida hoje é: há lugar para Jesus no seu coração? Há lugar para Jesus na sua vida?